Fala, meus queridos, eu finalmente estou aqui aparecendo o rostinho, né? Eu consegui configurar a câmera. Depois eu tive que arrumar os slides porque estava cortando parte do texto. Por isso que vocês vão ver os slides meio virado, assim, porque é para não cortar na hora de ler para vocês a questão. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui trazendo esse conteúdo. É um conteúdo muito importante para a carreira militar, tá? Se você está fazendo para PM Bombeiro, a Banquidecam, esse vídeo é específico para isso, é o tópico número um. Eu estou baseado no tópico do edital passado, que vai falar sobre a sociedade colonial. Vamos falar da economia, cultura, trabalho escravo, os bandeirantes e os jesuítas. Se está gostando do vídeo, deixa sua curtida aí, que isso fortalece demais o canal. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, é o nosso primeiro slide, que vai falar sobre a economia. Quando a gente fala de economia, quais são as primeiras coisas que você tem que lembrar aí no Brasil colônia, no período colonial? Você tem que lembrar da cana-de-açúcar, do açúcar, do ouro e do diamante. Quando fala de ouro e diamante, você já lembra de Minas, né? E do açúcar, o Nordeste, né? E o modelo era agroexportador, que era a produção para exportar, né? Quando a gente fala de exportação, do Brasil para outros países, tá? Aí nós vamos para a nossa primeira questão dessa aula, da Banca IDECAM, né? Que a gente está estudando, foi do concurso da PM de 2024, no Espírito Santo. A economia colonial brasileira foi marcada por diversos ciclos econômicos que impactaram diretamente a sociedade e a colonização e a organização territorial. A exploração do pau-brasil foi uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no território e teve grande importância no início da colonização. De fato, né, foi muito importante, né? E durante o período colonial, nessa questão está pedindo para você falar qual era a principal finalidade da exploração do pau-brasil. Vou pedir que você pause o vídeo para tentar resolver. Vamos lá, né? Questão que você agora já deve ter resolvido. A gente vai eliminando, né? Quando fala da exploração do pau-brasil, não é para a construção de embarcações. Embora, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu já pensei que era. Não é, tá, gente? E não é para a produção de imóveis, essa aqui já dava para a gente eliminar. Não é para a construção de casa, tá? E nem para a produção de carvão, tá? Ele era muito, muito precioso e ele foi usado para a extração do corante vermelho, tá? O gabarito da nossa questão é a letra C. Mais uma questão da Banca Idecam, né, baseado nesse texto, está pedindo para assinalar sobre a intercomunicação entre os extremos sociais e sua representação histórica. Muito grande, vou pedir para você pausar e ler, interpretar para a gente poder resolver, tá? Aí aqui nós temos as alternativas, né? Qual que vai corresponder? A nossa alternativa correta é a letra C. Por que que é a letra C? Porque o mulato, ele tinha a posição intermediária, foi fundamental para a intercomunicação entre os extremos sociais no Brasil colonial, atuando como um elo de ligação cultural entre as diferentes camadas sociais, apesar da persistente diferenciação social. Eu trouxe até uma explicaçãozinha para você, né, que de acordo com esse texto aí de Freire, ele vai destacar o papel, né, dele, do mulato, como um elo de ligação cultural e está de acordo com o gabarito aí da banca e reflete a análise do autor sobre a intercomunicação social no Brasil colonial. Você teria que ter lido esses textos, gente, é o que mais chove na prova. A prova é texto atrás de texto em história. Já vai se acostumando e começando a ler muitos textos. Quando a gente fala de cultura, tem uma forte influência europeia, portuguesa e católica, né? Quando a gente fala no Brasil colônia, né? A gente vai falar dos jesuítas, né? Mais à frente, tem uma presença marcante da Igreja Católica, né? De coisas religiosas, né? A cultura mista, né? Quando a gente fala, tem os indígenas, os africanos, mais os europeus, né? Então vai ter essa junção aí de várias culturas, tá? E a Igreja Católica, né, vai ser marcada pela educação, catequese, né, de catequizar os índios, né? E tem muitas outras coisas que você precisa se aprofundar mais nesse assunto, além dessa aula, mas é importante você entender esses tópicos aí para conseguir resolver bastante questão. Quando a gente fala também, tem o trabalho escravo, né? Que foi a base da economia colonial, infelizmente, né?
Então, inicialmente foi indígena, né? E depois a predominância africana. E era uma sociedade estratificada e super desigual. E aí, quando a gente fala dos bandeirantes, gente, tem questão demais sobre isso, tá? Eles eram exploradores do interior do Brasil, principalmente, tá? De São Paulo. Já fiz questão perguntando, tá? Sempre lembra que está associado, principalmente, a São Paulo. Quais eram os objetivos, né? Eles queriam capturar indígenas para escravizá-los e buscar ouro e pedras preciosas, tá? Inclusive em Minas Gerais. E os tipos de bandeiras, né? Foi o aprisionamento, prospecção ouro, tem várias coisas, e a expansão territorial além do Tratado de Tordesilhas, tá? Esse aqui é só um resumo. Aí agora a gente chegou no que eu tinha comentado dos jesuítas, né? Esse nome já nos lembra, ó, de Jesus. Foram membros da Companhia de Jesus, tá, gente? E a função era de catequizar os indígenas, né? Ensinar a palavra a eles, fundar missões, educação, ensino, e tinha conflitos, né? Contra a escravização indígena pelos colonos, e os bandeirantes. A gente vai resolver uma questão aqui agora da PM, oficial combatente, da Banquidecan. As missões jesuíticas desempenharam um papel importante na colonização do Brasil, tanto na evangelização dos indígenas quanto na organização da mão de obra. Com relação ao papel dos jesuítas no Brasil colonial, pode-se afirmar que... Qual é a questão correta? Pedir que você pausa aí para tentar resolver, para a gente poder corrigir, né? Com relação aí ao papel dos jesuítas no Brasil, o que a gente pode estar afirmando? Nossa alternativa correta é a letra B. Né? As missões jesuíticas elas foram responsáveis por criar aldeias que protegiam os indígenas das incursões dos bandeirantes, tá? Então, a correta é a letra B. Por quê? Porque as missões, né, elas foram conhecidas aí, as missões jesuíticas, como reduções, tinham o objetivo principal a proteção dos indígenas contra a escravidão, né, eles não queriam, e a exploração. E aí, nessas missões, eles buscavam catequizar os indígenas, tá? Esse aqui é o principal que você precisa saber desse assunto. Aí nós temos um resumo final aqui que eu preparei para vocês de tudo que foi falado. A economia agroexportadora, plantation, gente, isso aqui tá demais, tá? Tudo quanto é questão que eu fiz tem. Sociedade desigual, escravista e rural, uma cultura europeia, mais indígena, mais africana, que vai fazer um sincretismo, né? Bandeirantes, que vai falar da expansão territorial, né? Como eu falei com vocês, bandeirantes, né? Principalmente de São Paulo, que eles vão sair de lá, vão procurar ouro, né? Escravos, e os jesuítas, catequese, educação e conflito com os colonos, tá? A gente vai resolver uma questão agora, tem esse texto aí, vou pedir para você pausar e tentar resolver aí comigo, tá? Vamos lá. Esse texto vai falar de um assunto muito importante que eu quero tratar com vocês. Não podia deixar de trazer uma questão sobre isso, porque isso cai demais, tá? Constituíram a forma de administração inicial. Isso aqui é muito importante, tá? Administração inicial dos domínios atlânticos portugueses, primeiro nas Ilhas Atlânticas e depois no Brasil e em Angola. O sistema, era um sistema, tá, gente? Tinha como modelo o antigo senhorio português de fins da Idade Média, então ajustado ao contexto ultramarino, consistia na concessão real. Quando fala disso, gente, ó, concessão real de largos domínios, proventos, privilégios particulares, incluindo atributos de soberania, como o direito de fundar povoações, gente. Fundar povoações. O que você lembra, hein? Eu acho que você já sabe essa questão. Nomear funcionários, cobrar impostos e administrar a justiça. O sistema oferecia a vantagem de promover a exploração das colônias. Isso aqui é importante grifar. Sem ônus para o Estado. Então, do que essa questão está falando com base nesse texto, né? O que isso denominava? Esse sistema administrativo
Não é sesmaria, tá, gente? Não é aldeamento. Não é vice-reinado, tá? Governo geral, muito menos. É a nossa capitania hereditária, gente. Vou desenhar um mapinha aqui. Vocês não riem, não? Que eu tô aprendendo ainda a usar esse negócio aqui. As capitanias eram porções de terras. Tinha os donatários, né? Aí foi justamente para isso que nós falamos. Povoamento, né? Aí tinha a capitania, né? De cada lugar, né? Aqui, ó, mais ou menos aqui. Capitania do Espírito Santo, né? Era várias outras capitanias. Era porções de terras e é o gabarito da nossa questão. Nós temos aqui mais uma, a transferência da corte para o Brasil. Quero que você leia esse texto comigo aqui, ó. Em 1908, provocou uma série de transformações na América. Deu início não só ao estabelecimento no Rio de Janeiro das instituições-chave da administração do Reino de Portugal, mas também a criação e consolidação de interesses próprios dos súditos americanos. Essa situação se fez acompanhar de uma crescente consciência do papel que o Brasil ocupava no conjunto dos domínios lusitanos. Isso aqui é só um texto, tá, gente? A gente vai de fato para o comando da questão, que vai falar a transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá? É relacionado a isso aqui, principalmente, tá? Em 1808, trouxe profundas transformações na América Portuguesa, marcando o fim do período colonial. Esse processo é reconhecido na historiografia nacional como... Qual é o nome desse processo? Não é pacto colonial, tá, gente? Não é conselho ultramarino, muito menos reforma pombalina, não é nada a ver com patrimonialismo, tá, gente? É a interiorização da metrópole. Eu deixei um textinho aqui para ler com vocês, que isso vai referir à transferência da corte de Portugal para o Brasil, vai trazer mudanças administrativas, né? Marcando o fim do período colonial. Tá de acordo aí com o gabarito da banca, interiorização de metrópole, que marcou a história do Brasil, presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, tá? Então, deixar bem destacado isso para vocês, que foi no Rio de Janeiro e transformou a colônia num centro administrativo e político do Império Português, tá bom? A gente tem mais uma questão de capitania. Lembra que eu desenhei o meu mapinha? Aqui a gente tem esse mapa aqui, ó. Não sei se está dando para vocês visualizarem bem, mas tem várias linhas e escrito capitania, ó. Capitania tal, tal, ó. Eram porções de terras divididas assim, ó. Aí nessa questão, durante os séculos, o futuro do território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias. Você vê um mapa desse aí na sua prova, tá falando disso. A configuração territorial das capitanias hereditárias apresentava alguns desafios e obstáculos a serem transpostos. Quais os desafios que as capitanias hereditárias e obstáculos que elas enfrentaram? Pausa aí para tentar resolver. Gente, a nossa alternativa correta é nessa questão das bacias hidrográficas, tá? Porque a necessidade, né, que tinha era de se ocupar cada vez mais as faixas interioranas, né, do território, controlando algumas das principais bacias hidrográficas da América do Sul. E por quê? Está de acordo com o gabarito, né? A letra A, a expansão para o interior era crucial para garantir o quê? O controle dos recursos naturais e das rotas comerciais, tá? E vai assegurar também a posse do território contra outras potências, né, coloniais, tá bom? A gente tem mais uma questão para resolver aqui, ó. Quanto à formação de um incipiente mercado interno no Brasil durante o período colonial, é correto afirmar que era baseado na produção artesanal das populações indígenas nos aldeamentos, era financiado pela metrópole portuguesa através do exclusivo
metropolitano baseava-se nas grandes monoculturas agrícolas organizadas no modelo de plantation, foi estimulado pelo incremento da agricultura, subsistência, foi iniciada a partir do comércio de diamantes nas regiões de Minas Gerais. Nossa alternativa correta, ele foi estimulado na letra D, pelo incremento da agricultura de subsistência, tá, gente? Isso aqui é muito importante de vocês frisarem isso aqui, tá? Temos mais uma questão aqui para a gente resolver a respeito das principais tribos que dominavam o litoral brasileiro durante o século. Fazia parte de um grupo indígena muito amplo conhecido como Tupi, nome da língua que eles falavam. Mas Tupi não era uma nação indígena homogênea. Tinha grandes rivalidades internas e acabaram sendo exploradas pelos europeus que tentavam colonizar a região. Qual desses povos tupis foi considerado grande inimigo dos portugueses após o episódio da morte do primeiro bispo? Aí tá aqui, foi capturado morto, e segundo o relato do historiador Frei Vicente de Salvador. Qual foi os índios, gente? Tem muita gente que vai vir na alternativa E achar que os tupiniquins não é, tá, gente? É a letra A, caetés, que são esses índios. Tá bom? Ela corresponde, porque a tribo foi responsável, né, por a captura Pero Fernandes, tá? Tribo indígena que habitava na região atual do estado de Alagoas. Tem mais outras informações aqui importantes. Mais uma questão. Quando os europeus chegaram ao Brasil, encontraram toda uma população de nativos já estabelecida no território. Foi uma consequência patológica desse encontro entre os índios e os portugueses. O que aconteceu? Teve a questão da fé, né, dos jesuítas, mas não é um gabarito da questão, né? Não é uma consequência patológica. A intensificação de trocas de mercados, não é, gente. Não é também aqui, ó, a imposição do poder português sobre os nativos em busca do domínio das riquezas, né? É a letra C. Por quê? Porque a morte de dezenas de milhares de nativos em função da ausência de imunização natural diante das doenças que eles trouxeram, porque eles eram povos que não tinham contato, né, os índios que estavam aqui no Brasil, com mais ninguém, né? Então, os europeus trouxeram doenças, né? O que aconteceu é que muitos índios não estavam imunizados, né, para esse tipo de doença e acabaram morrendo. Aí tem mais uma questão. Inicialmente, a coroa portuguesa decidiu invadir a colônia recém-descoberta na América em capitanias hereditárias. Mais uma questão de capitanias. No ato da doação, o capitão donatário, o que ele recebia? Não é, gente, carta de propriedade foral, tá? Quase certa essa questão, mas não é. Não é carta de franquia, não é carta de franquia foral, não é direito ilimitado sobre a terra, tá? Não era um deus. É a carta de doação e o foral. Na verdade, acabou aqui, pessoal. Foi o nosso último slide, né? Peço a você que se inscreva no canal para poder ficar atento aí a mais aulas. Se inscreva, né? Ativando as notificações. Sempre que eu trouxer um vídeo novo, você vai receber. Deixa aqui nos comentários, acertou muito, pode deixar suas dúvidas ou me seguir lá no meu Instagram, @professora Cíntia, do mesmo jeito que está aqui no YouTube, Cíntia com S. E até aí, próxima aula.